Kubitschek contribuiu para o nosso estado? No primeiro momento, Juscelino Kubitschek, né, atraiu as montadoras de quê? Carros. Então nós vamos analisar aqui Juscelino Kubitschek. Presta atenção. No primeiro momento foi o quê? Montadoras, né, de automóveis, certo? Vou sempre o espaço aqui pequeno. De automóveis. Espera aí. Se atraiu montadoras de automóveis, não precisa de estradas? Precisa, não precisa? Até então não tinha montadoras. Até então não tínhamos montadoras de automóveis. Não. O Brasil então começa a traçar uma nova logística. Qual foi a logística traçada para o escoamento de produção? Hidrovias, ferrovias, rodovias ou transporte aéreo? Qual foi? Teve ferrovias, mas sim, concordo, teve ferrovias. Mas há de convir comigo que até hoje o maior meio de escoamento de produção são rodovias. Para você ter uma ideia, mais de 80% até os dias atuais de escoamento de produção nós utilizamos as rodovias. Ferrovias existia sim, foi até Fernando Henrique Cardoso, aí houve a privatização. Nós tínhamos 6 empresas que trabalhavam com ferrovia. Vou te dar uma dica que é interessante. O primeiro cara a investir em ferrovia chama-se Irineu Evangelista, vulgo Barão ou Visconde de Mauá. Ele fez uma ferrovia ligando Rio de Janeiro a Niterói. Foi o primeiro empresário, ele não tinha o apoio do Estado. Porque se tivesse o apoio do Estado, hoje o Brasil, em vez de termos uma malha rodoviária, teríamos uma malha ferroviária. E hoje o Brasil seria um país grande, mas com certeza nós estaremos no ranking entre os primeiros países do mundo em escoamento. Porque a logística brasileira foi um maior erro. O maior erro do governo JK foi adotar rodovias no sentido longitudinal, ou seja, que corta esse país de norte a sul. E nós temos uma rodovia que passa no nosso estado, que corta o norte e o sul. Qual é o nome dessa rodovia? BR, o quê? Ou é Belém Brasília? Não, é 153. No concurso, porque essa BR não passa nem Belém e nem Brasília, vocês estão certos, e continue com esse termo. As pessoas tendem a achar que é Belém Brasília, mas o termo correto, vamos usar o termo correto, é a BR 153, que passa exatamente ao lado da nossa cidade aqui de Ceres e Rialto. Essa BR, eu estive segunda-feira em Uruaçu e eu vou te falar, ela está horrível. Horrível. Eu gastei quase 1h50, né, na ida, e para voltar é absurdo. Na prova, porque eu fui no período vespertino e eu voltei à noite, é pior à noite. Então assim, acabou. E qual é o fator? Qual é o motivo? Um dos motivos é que o Brasil e o estado de Goiás, o Brasil tem 5 massas de ar e Goiás tem 4. Então, grande parte das massas de ar do nosso território nacional são massas de ar quentes e úmidas. Nós temos uma massa de ar que é fria e úmida, e nós temos uma massa de ar quente e seca, ou seja, o intemperismo, o desgaste é muito grande. Então, não deveria ter feito rodovias com dimensões, sabe, com extensões enormes. Rodovias é legal, mas que tenha uma dimensão menor, sabe, uma distância menor. A rodovia 153, que é um exemplo claro que Goiás tem, isso aqui é chamado longitudinal. Rodovias o quê? Longitudinais, cortam o sentido norte-sul. Mas eu vou aproveitar, nesse período que nós estamos falando do regime militar e um destaque ao governo JK, nós temos uma rodovia paralela, que vai do Nordeste até a região amazônica. Qual o nome dessa rodovia? Ela tem um nome: Transamazônica ou 230. A rodovia é qual? Transamazônica. Trans
nós construímos uma rodovia que corta uma floresta, onde a umidade é enorme e o calor também. Floresta equatorial, gente. Na Amazônia chama média de 4.000 milímetros por ano. Que rodovia que vai resistir a isso? Mas qual era a finalidade? Vamos entender o lado positivo e a consequência que não foi tão agradável assim. O lado positivo, a ideia a priori, era, no escoamento que eu estou falando, logística, era ligar aqui uma zona, uma área de livre comércio, denominada de Zona Franca de Manaus, e ligar, obviamente, a região Nordeste. Eu já estive em Carolina, fui lá uma vez só e eu capotei o carro na época, nunca mais voltei, não tenho interesse nenhum. Mas eu passei um trajeto na Transamazônica, é muito perigosa, muito perigosa. A região ali, né, você pega essa Transamazônica, ela sai cortando ali, chega até a Zona Franca de Manaus. Então a ideia a priori era escoar essa produção. Não deu muito certo, tá bom? Porque questões ligadas a clima, a zonas climáticas. Mas o Brasil tem rodovias paralelas. O estado de Goiás tem rodovias paralelas, que cortam no sentido leste-oeste. Outro exemplo de rodovias que nós temos no Brasil e, consequentemente, no nosso estado, são rodovias radiais. Radiais começam no norte e vai no sentido horário. Então, quando você estiver viajando e está assim, ó, GO 010, já viu? 020, 030, 040. Isso é rodovia o quê? Radial. Alguma dúvida? Professor, eu estava no GO 060. Então, essa rodovia é uma rodovia o quê? Radial. Ela trabalha nesse sentido, sentido horário. Vou citar aqui um líder político que nós temos, que é conhecido em todo o estado, o Willis Rezende. Você pode não gostar do velhinho, mas o velhinho abriu estrada para todo lado. O Willis foi conhecido por nós, o Willis do Douro. Você chega no interiorzinho, você vai ver lá a Santa Ceia, o retrato do casal e a foto do Willis. É fatal. Então o Willis é conhecido por essa dinâmica, né? Tudo bem que já está obsoleta. E nós temos que mudar a logística agora. Chega de viadutos, né? Goiânia está cheio de viadutos. Chega, nós queremos outro meio de transporte. VLT. O aeroporto de Goiânia não é um aeroporto internacional, é uma puxadinha como nós brincamos. Tudo bem que melhorou um pouquinho, mas os voos internacionais antigamente iam para Brasília, o Juscelino Kubitschek, vinha de rodovia para cá. Goiás perdeu a corrida de motos. Goiás sediou corridas de motos mundiais. Goiás perdeu a Fórmula Indy, porque o autódromo de Goiânia ele é muito bem traçado. A Fórmula Indy ia vir para Goiânia, para Goiás. A Fórmula, as motos fizeram acho que 2 ou 3 circuitos em Goiânia. Vários eventos internacionais não vêm para Goiânia, vai para Brasília. Shows, por exemplo, tem que ir para Brasília, porque muitos shows não vão para Goiânia, porque não tem o que? Logística. O Bolshoi rala pra caramba para levar alguma outra atração. Mas as pessoas reclamam do quê? Da logística, né? Porque você tem que ir para São Paulo para Brasília e vir literalmente, diminuindo os voos. É muito complicado. Tem voos aí que demoraria 1 hora e gastam 8 horas. É um absurdo. Então a logística ela tem que ser traçada, ela tem que ser remodelada. Esse termo que eu estou falando chamamos de intermodal. Intermodal é você usar várias logísticas para atender a necessidade do cliente. Sabe? Para escoar a produção, eu posso usar cabotagem, que são os rios, eu posso usar aeroportos, eu posso usar rodovias, sim, posso usar ferrovia, sim, mas eu tenho que traçar uma meta, eu tenho que traçar literalmente uma logística. O Brasil é péssimo nisso. Nós batemos recordes e recordes de grãos todos os anos, mas o escoamento é pífio, é horrível, né? É horrível. Os portos nossos são literalmente incipientes, são péssimos. Está aí um dos motivos, o lado positivo e negativo. O lado positivo, obviamente, você vai atrair as montadoras
milhões de carros. Nesse período da década de 60, eu cito até o ano 2000, o Brasil usou muito Fordismo, muitas escolas técnicas. Eu fiz escola técnica, eu fiz agrimensura. Hoje é IF, né? Instituto Federal, IFG. Então, o Brasil não tinha, até o ano 2000 aproximadamente, década de 90, 2000, grande parte da população não tinha nível superior. Era um curso o quê? Técnico, Sebrae, Senai, Senac, dá uma olhada para você ver. O que nós fazíamos na época? Recente, uma geração, 2000, 2020. Nós sabíamos o quê? Fazer uma única função. Você vai colocar a tampinha, vocês vão colocar o adesivo, a tinta, você vai pôr na caixa, ele vai vender. Era assim. Isso é o Fordismo. Ou seja, um trabalho repetitivo e uma mão de obra barata em grande o quê? Quantidade. Concorda? Era raríssimo você ver um engenheiro, um médico, um advogado, a não ser parte da elite brasileira. Estou dizendo no contexto nacional. Eu sinto o nosso estado. Então é recente, década de 90. Eu lembro quando meu pai falava, nossa, meu filho é um agrimensor, né? Aí quando eu fui para a faculdade, porque existe a faculdade, o nível superior é recente, vem com toyotismo, vem com uma nova exigência, mas é recente. Há um tempo atrás, se nós olharmos na nossa família, a maior parte dos familiares sequer tinham ensino médio, ensino fundamental. Não era puro, não tinha, ué. Então muitos papais e mamães hoje migram seus filhos, né, deslocam eles, porque alguns lugares ainda não tem estrutura, não tem cursos e etc. Qual é a consequência disso? 14 milhões ficaram desempregados. Hoje, o atual governo vem diminuindo, né? Está caindo, mas é um número exacerbado ainda. Chega a quase 12 milhões. E por quê? Porque a indústria mudou o papel. Não é mais Fordismo. Agora é toyotismo. Existe uma mão de obra qualificada, especializada. Hoje as mulheres conquistaram o mercado. Essa sala é um exemplo. Temos um homem aqui e meio. Cara, não é, João? Olha aqui, gente. As mulheres, quando eu falo para vocês que as mulheres estudam mais, a prova está aqui, ué. A mulher chega a estudar 6 anos mais do que o homem. As mulheres vivem mais tempo do que os homens, porque elas se previnem mais. A sociedade cobra mais de vocês. Não é à toa que vocês se previnem mais, porque a sociedade cobra mais. É raro você ver uma mulher que não vai periodicamente ao ginecologista. Pergunta isso para os nossos pais. Tem pai que nunca foi ao médico e acha engraçado. Não, eu nunca fui ao médico. Parece que é lá. Não, isso é uma burrice. Prevenção. Rapaz, para algumas pessoas irem ao médico, a mulher tem que criar toda, né, a rotina, tem que enganar o esposo, falar que vai levar para tal lugar, para jogar, vai lá no médico, não é assim? Ele fala, já que eu estou aqui. Eu acho que vai acompanhar. Não é assim? Isso é uma questão cultural, mas também tem um pouquinho aí, uma questão meio complicada, né? Tem uma música lá de Eduardo e Mônica, que o Renatinho falava isso. Enquanto você está, o rapaz fazendo cursinho, a namorada dele está na faculdade. No Brasil, a média de expectativa de vida aumentou por causa das mulheres. As mulheres chegam a viver 10 anos mais do que os homens, não em todo o Brasil, é uma média, né? Mas as mulheres hoje vivem cerca de 10 anos mais. Então, eu quero mostrar para vocês, né, as causas e consequências de cada fato. Porque as escolas técnicas atrapalhou o Brasil, viu? Nós somos considerados de indústrias tardias. A indústria brasileira demorou muito tempo para engrenar. Nós só apenas atraímos as montadoras, multinacionais, como diria Jorge Maltner, né? Nós somos exímios vendedores de ventiladores. O brasileiro sabe vender tudo, mas ele não sabia fabricar. Não tinha made in Brasil. Vocês entenderam? Assim, feito, nosso, nacional. E aí na década de 90 nós temos então o neoliberalismo, que começa com Fernando Collor, que deu errado, e posteriormente nós temos o Itamar Franco, e no governo Itamar Franco nós temos o Plano Real, que até então o ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso, que usa o Plano Real e se elege. E aí ele fortalece o Mercosul. E aí sim a indústria brasileira começa, né, a crescer. Mas tudo começou com Getúlio
Vargas, que nós vamos falar agora, e Juscelino Kubitschek, por querendo ou não, esses dois presidentes é que deram, né, alavancaram, deram pontapé inicial para questões de logística, para questões de indústrias de base e etc. Mas a escolaridade foi deixada de lado. Esse é o lado negativo. Se nós olharmos, volto a frisar, se você pegar a década de 60 até o ano 2000, grande parte dos adultos sequer tinha ensino médio. Hoje ainda tem muitos assim, né? 30 anos analfabetos. Olha, se você for no sistema carcerário, a maioria das pessoas que estão presas não tem a quinta série. Minha mãe fez esse levantamento. A maioria das pessoas sequer tem o ensino fundamental 1. Bom, vou para outro item. Então nós vimos uma parte importante do nosso, até então, presidente JK. Fechou? Só que tem outro detalhe. Agora eu vou pagar outra questão que marca o plano de metas de Juscelino Kubitschek. Fertilizantes. Fertilizantes foi no período, né? Fertilizantes, você sabe que tem petróleo, né? Fertilizantes foi também no período JK. Foi no período de Juscelino Kubitschek, uma norma traçada pelos Estados Unidos, e aí para abafar esse expansionismo soviético, para que não ocorresse esse expansionismo soviético na América Latina, os Estados Unidos da América cria a chamada, presta atenção, Revolução Verde. E a Revolução Agrícola, que vai atingir em cheio e beneficiar o nosso estado nos dias atuais. Eu vou traduzir ali, então vamos repetir de novo. O primeiro momento que eu tentei mostrar para vocês, o primeiro momento que eu mostrei para vocês é a questão da atração, né, das linhas de montagens, né? Grande parte das empresas vieram para cá e com isso mudou a logística. Foi um erro adotarmos somente, investir muito em rodovias. Tinha ferrovias? Sim. Tinha as hidrovias? Sim. Mas não na grande maioria. Agora, na área agrícola, nós temos então a introdução da Revolução Verde. Coloque aí, por favor, o que é a Revolução Verde? Vamos matar esse mosquito. O que é a Revolução Verde? Coloque assim: sementes selecionadas, feitas em laboratórios. Nesse caso aqui, nós classificamos, galera, como, coloque em parênteses, organismos geneticamente modificados. Essas sementes selecionadas, feitas em laboratórios, nós também a classificamos como o quê? OGMS, ou seja, organismo geneticamente o quê? Modificados. Ou tem outro nome popular: transgênicos. Organismos geneticamente modificados ou o que? Transgênicos. O estado de Goiás, né, vai apresentar aí uma evolução na área agrícola. Nós somos um celeiro de grãos. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste, representa, galera, um celeiro de grãos no nosso território. O que vem a ser revolução agrícola? A letrinha B, revolução agrícola. Coloca aí. São maquinários adequados. Revolução agrícola. São maquinários o quê? Adequados. Técnicas. Lembra que eu falei dos cursos técnicos? Técnica agrícola, técnica de edificações, técnica de mineração,
produção agrícola investiu muito em técnicos agrícolas. Com isso, o Brasil não só produzia, mas melhorou a sua produtividade, lucros sobre a produção. O Brasil não aumentou o tamanho territorial, mas dia após dia nós produzimos mais, concorda? E nós temos lucros sobre essa produção. Por quê? Porque nós usamos técnicas apropriadas. Uma delas, curva de nível, rotação de culturas, ok? Afolhamento. Essas técnicas favoreceram, né, para que na área agrícola houvesse, obviamente, esse lucro, né? Essa produção ela aumenta e é dia após dia, todos os anos assim. Está vendo a importância de Juscelino Kubitschek? Ou seja, o setor do agronegócio, se nós queremos discutir, Juscelino Kubitschek teve uma participação. E depois vou falar de Getúlio Vargas também, né? Porque aqui nós estamos na década de 60, e aí eu tenho que dar essa pausa e falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek, que ajudou também no setor agrícola. E para encerrarmos a participação desse presidente, e que influenciou em muito, né, o nosso estado, Juscelino Kubitschek também junto com Getúlio Vargas, começou com Vargas, viu? Os fatores locacionais. Ou seja, a instalação de parques industriais. Começa no governo Vargas, mas Vargas, as primeiras indústrias brasileiras foi para o Sudeste. Depois, com a marcha para o Oeste, Goiás começa a expandir, mas não ligado aos parques industriais. Os parques vieram na década de 60, 70, o DAIA, por exemplo, veio já na década de 70, ok? Mas favoreceu. Então, se hoje Goiás tem vários polos industriais, antigamente nós chamávamos de parques industriais, também se dá graças a Juscelino Kubitschek. Eu não estou falando que foi criado no governo dele, mas que foi todo preparado essa transição para que hoje Goiás tenha esses parques que eu vou colocar no quadro. Vocês estão entendendo? Isso é importantíssimo, porque o que é um fator locacional criado por Getúlio Vargas? São lugares onde se instalaram as empresas. Getúlio Vargas deu toda a estrutura para que essas empresas se instalassem ali. Quando o Juscelino assume, lá em 56, ele aproveita muita coisa que já existia e ele vai aprimorando. E devido ao plano traçado pelos Estados Unidos da América. Então há toda uma logística, há toda transformação. E quais são os parques que Goiás tem, que Goiás apresenta? E volta a frisar, de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, e esses parques vieram até os dias atuais. Um grande parque que nós temos no nosso estado chama-se DAIA. O DAIA, que significa Distrito Agroindustrial de Anápolis. Ele é considerado o único porto seco do estado de Goiás. O único porto seco do estado é chamado de quê? DAIA. O DAIA, lá nós temos várias empresas, principalmente de polos farmacêuticos, né? Goiás está entre os maiores produtores de medicamentos, né? O Brasil mesmo, e também de genérico, né? Entre aspas, os dados que eu tenho, porque muda muito, isso é muito volátil. Mas Goiás atrai muitas empresas. Eu tinha uma agência de publicidade, eu tinha alguns clientes lá. Lá então tinha, né, fábricas de bicicleta, né, que eu nem sabia que tinha, e estavam entre os maiores produtores de bicicleta do Brasil e, logicamente, exportávamos isso para o mundo inteiro. Então, Goiás atraiu, né, devido às fontes de energia também, tem a Brasil Foods, que é a junção, né, da Sadia e Perdigão, tem a questão da Hyundai. Então, vem atraindo muitas indústrias. E o DAIA hoje é considerado um porto seco, porque não tem água, por isso é um porto seco. E uma questão que vai melhorar muito a logística de Anápolis, o escoamento, não é a rodovia 153, é a ferrovia
Em vez de ser rodovia norte, sul, longitudinal, tira e aí vai colocar ferrovia norte-sul, quer dizer, longitudinal. Está vendo? Em vez de ter construído essa rodovia todinha, poderíamos ter feito uma ferrovia. O Brasil ia ganhar muito com isso. Outro polo que nós temos é o DAIAG, que é em Aparecida de Goiânia. A localização do DAIAG fica em Aparecida de Goiânia, Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia, DAIAG. Muitas empresas estão instaladas no DAIAG, cerca de 150 empresas. É literalmente um polo industrial. Nós temos outro, DAIAC, Distrito Agroindustrial de Catalão. Catalão nós temos uma montadora chamada Mitsubishi. Catalão nós temos um polo industrial, né? E ali tem a John Deere, Massey Ferguson. Então nós temos na região de Goiás, né? Catalão ali, uma montadora de automóveis, a Mitsubishi está lá. Outro que nós temos é o DAIN, Distrito Agroindustrial de Mineiros. Então, esses parques industriais que nós temos no nosso estado favoreceu a instalação dessas multinacionais e o surgimento de empresas locais. Então, o governo Vargas e o governo Juscelino Kubitschek, volto a frisar, houve toda essa transição, né? Houve toda essa engrenagem. E hoje o Goiás foi beneficiado. Qual é o empecilho para esses parques de escoamento? Qual que é o empecilho? A logística. É o escoamento feito através de rodovias que traz aí prejuízos enormes aos empresários. Tá bom? Nós temos em Aparecida de Goiânia, já falamos, nós temos em Mineiros, nós temos em Catalão, nós temos em Anápolis. Só que em Goianira tem um polo de calçados que também vai gerar em torno de 5 mil empregos com carteira assinada e 10 mil empregos indiretos. Lado negativo desses polos, desses parques, o bioma cerrado. Esses parques em sua volta criam loteamentos. Muitos desses loteamentos estão na beira das nascentes, tem lugares anecúmenos, difícil acesso. E aí o bioma cerrado foi afetado. A Grande Goiânia, para você entender, onde está esse polo de calçados ali em Goianira, quando você chega em Goiânia, aquela região ali já não existe mais cerrado. Nós só falamos que é tufos, infelizmente. Então, quando cria-se esses parques industriais, e volto a frisar, a marcha para o oeste, traçada por Getúlio Vargas, o plano de metas traçado por Juscelino Kubitschek foi ótimo para a economia, legal, mas infelizmente o bioma cerrado foi afetado em cheio. E, para nós fecharmos a participação do JK, a construção de Brasília, na década de 60, trouxe um fluxo migratório. Pessoas da região nordeste do Brasil migraram para cá. São classificados de candangos. Neste período, Goiânia, que foi desenvolvida já no governo Vargas, na década de 30, 33, foi efetivada em 37, Goiânia era uma cidade dormitório. Então as pessoas moravam em Goiânia e migraram para Brasília trabalhar. Deu certo? Não. Foi aí que surgiu em torno de Brasília as cidades satélites. Novo Gama, Samambaia, Taguatinga. Ou seja, o crescimento foi planejado. Brasília foi planejado. O aviãozinho é para Rio. Sai do aviãozinho. Vai em Taguatinga, Novo Gama, Samambaia. Ou seja, o cerrado, mais uma vez, foi o quê? Danificado, prejudicado. E por causa disso, o bioma cerrado se enquadra como uma hotspot. Por causa de vários fatores que eu acabei de citar, o avanço da agricultura e da pecuária extensiva, o avanço de parques industriais, o crescimento de cidades de maneira totalmente desordenada,
Esses são um dos fatores que fez com que o bioma cerrado se tornasse uma hotspot. E o que vem a ser uma hotspot? Biomas ameaçados de extinção. Biomas ameaçados de extinção. O Brasil tem 2 biomas que se enquadram como hotspots. Um é o Cerrado. O outro bioma é a Mata Atlântica. A Amazônia não. A Amazônia não é uma hotspot. No Brasil nós temos 2 biomas que se encaixam, infelizmente, como a hotspot. Um é o nosso bioma Cerrado e o outro é a Mata Atlântica. Terminamos a participação do presidente JK. Está vendo tanta coisa? Você já pensou se nós passamos aqui um slide só assim, ó? Goiás perdeu com a construção de Brasília, 60. Pronto. Isso é o que acontece com alunos que só fica ali na apostila, entendeu? Ele está pulando fatos históricos que influenciaram e continuam influenciando na economia do nosso estado, na cultura, porque quando houve fluxo migratório, houve a fusão, de concorda? Nordestinos, goianos, mineiros. A construção de Brasília atraiu gente, é igual a construção de Palmas. Qual era o slogan? 20 anos em 2. Siqueira Campos copiou o slogan de JK. E o que tinha na camisa? Era uma flor, um girassol, e o slogan era assim, ó: o Brasil inteiro está aqui. É a mesma ideia quando JK. Literalmente o Brasil inteiro foi para Brasília. É uma miscigenação, Então daí eu vou apagar agora tudo isso aqui. Ou seja, Goiás, também perdeu com a construção de Brasília, o Distrito Federal. Aí você fala, mas professor, há projetos, não sei se vocês estão a par, de emancipar isso aqui, ó. Eles querem criar um estado retirando essa parte aqui. Outra coisa, a parte sul de Goiás também. Há um projeto de dividir o estado de Goiás em mais 3 partes. Interessante, né? Só vai sobrar nós aqui. Gente, vamos mais um. No século XX, continuando no século XX, Brasília, Distrito Federal, falamos sobre Juscelino Kubitschek. No século XX, a Constituição Federal, Constituição Federal 1988, fez com que ocorresse a emancipação e a criação de novos estados. Quais estados foram criados, com a Constituição de 88? Quais estados brasileiros foram criados com a Constituição de 1988? Estados, você viu o que eu falei, né? Quais são eles? São 3: Roraima, Amapá e o estado do Tocantins. Tocantins foi desmembrado, exatamente em 1988. Só que pode cair alguns detalhes nas provas que às vezes o candidato não está ali atento. Não foi só o estado do Tocantins que foi criado. No total foram quantos estados? 3: Roraima, Amapá e o estado do Tocantins. Fernando de Noronha foi anexado ao Rio Grande do Norte. Fernando de Noronha foi anexado ao Rio Grande do Norte. O estado do Tocantins é separado pelo estado de Goiás por um paralelo. Qual paralelo é esse? Qual o número desse paralelo? Está vendo essas perguntas das rochas? Nós vamos agora matar uma questão de prova também. Essa é uma questão que derruba muitos candidatos. Uma, acabei de falar, que é a emancipação e a criação de novos estados. Muitas pessoas acham que é só o Tocantins. Não. 3. Outra questão agora é descobrirmos
qual paralelo separa o estado de Goiás com o estado do Tocantins? Então vamos desenhar aqui. Como eu falei para vocês, a geografia ela usa o mapa, né? Obviamente, para determinar a posição geográfica. Então nós temos o globo. O Brasil está em qual hemisfério? Norte, setentrional ou sul, meridional? O Brasil está em qual lugar? Aqui é a linha do Equador. O Brasil está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? A maior parte do território nacional se encontra no hemisfério sul. Tem gente que diz que é concurso. As pessoas acham que quando eu falo hemisfério sul, quer dizer que todo o território nacional está no hemisfério sul, e não é verdade. O Brasil tem terras abaixo do Trópico de Capricórnio e nós temos terras acima da linha do Equador. Então, a maior parte do Brasil é um clima tropical, mas o sul do Brasil tem clima subtropical. Quer ver outro pega de prova? O Mato Grosso do Sul, a parte sudeste, pequena parte, mas pega clima subtropical. Então, quando vocês vão prestar concurso em alguns lugares, tem que ter cuidado. Ou seja, o Mato Grosso do Sul tem clima tropical, legal, quente, úmido, mas também uma pequena parte tem clima o quê? Subtropical, que apresenta as 4 estações bem definidas. Então, voltando ao que eu havia perguntado, a posição geográfica. Nós sabemos agora que o Brasil, a maior parte dele está no hemisfério sul, mas nós temos cerca de 7% do território nacional localizado acima da linha do Equador. Por enquanto, beleza? Tá joia, vamos matar a prova. Ó. Tudo que estiver acima da linha do Equador, a geografia diz para usar o sinal positivo. Tudo que estiver abaixo da linha do Equador, nós vamos usar o sinal o quê? Negativo. Para que isso, professor? Posição geográfica. Se eu falar para você, ó, latitude 15 graus, aí você vai para o norte. Latitude menos 15, você vai para onde? Para o sul. Ou seja, você vai para o lugar errado no mundo, concorda? Só um avião, sai a coordenada geográfica, as coordenadas do TM. Tanto é que cidades, tem várias cidades com o mesmo nome, não tem? Palmas, tem várias cidades com o nome de Palmas. Então, se você não der as coordenadas, ou seja, o estado, o computador, quando você fala assim, olha, eu quero ir para Palmas do Tocantins, já traz as coordenadas, você vai para Palmas. Se você falar outra cidade, tem na Argentina, você vai para a Argentina. Então, tem que ter um maior cuidado com isso. Ou seja, Goiás e o Tocantins está exatamente abaixo da linha do Equador. Se está abaixo da linha do Equador, o sinal vai ser o quê? Menos negativo. Ou seja, aqui, galerinha, tem que ter o maior cuidado possível. Numa prova, tem que vir com o sinal o quê? Menos 13 graus. Menos. Caiu uma vez numa prova de um concurso, estava lá 13 graus. Falou, cara, caiu uma matéria. O pai que falou 13 graus, eu falei, mas você errou. 13 graus quer dizer que o estado de Goiás estaria acima da linha do Equador. Isso não ocorre. Ou pode vir também, turminha, ó, assim, ó, 13 graus S. Ambos estão corretos. A linha paralela que separa o estado de Goiás com o estado do Tocantins, qual que é o paralelo? Menos 13 ou 13 graus S. Dúvidas? Bom, Goiás perdeu o estado do Tocantins, mas não é só isso não. Nós perdemos a maior ilha fluvial do mundo, que fica no Tocantins. A maior ilha fluvial do planeta, pra você ter uma ideia, ela tem 300 km linear. 300 km. A ilha do Bananal. Já foi lá, professor? Eu já estive lá, eu trabalhei com Siqueira, né? E igual eu falei, eu trabalhei com 2 governadores, eu era cartógrafo, né? Mas eu era bem jovem, tinha uns 5 anos isso. Jovem. É quando o tempo passa, né?
Estava falando isso com a turma. Eu, quando transferiu, porque foi em 88, né? Emancipou. A pedra fundamental foi para Miracema, em 89. E transferiu de Miracema para Palmas em 90. Então, em 1990, tinha acabado de formar na escola técnica, eu fui trabalhar com cegueira câmara. Eu era jovem,